Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Equilíbrio Cursos. Hoje nós vamos terminar aqui os vídeos sobre as ferramentas, porque só faltam 3. Só falta a ferramenta de desfocar, de borrar e sub ou super exposição. E são 3 ferramentas muito simples. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto do que os últimos. Então vamos lá. Primeiro de tudo, essa foto aqui fui eu que tirei. Foram umas rosas de papel que minha mãe fez. Eu aproveitei e tirei. Mas como sempre você pode usar a foto que você quiser, se você quiser acompanhar aí, tá? Segurando o Ctrl no teclado e girando a bolinha do mouse, eu vou dar um zoom aqui pra gente enxergar melhor as coisas e vamos começar pela ferramenta de desfocar ou deixar nítido. Tá cheio de opção que a gente já viu antes, opacidade, pincel, você escolhe o pincel que você quer. Tamanho, proporção, ângulo, espaçamento, dureza, força, tudo isso a gente já viu. Dá uma olhadinha nos tutoriais passados. Aliás, recomendo você ver todos os vídeos sobre ferramentas, né, para entender tudo. Então não tem por que eu passar tudo de novo. As opções aqui embaixo também são todas iguais ao que a gente já viu nas ferramentas de lápis, pincel. Repete tudo. O que vai ter de diferente aqui é nas opções de ferramenta, tipo de convolução, desfoque ou aguçar. Então é isso que a gente vai ver aqui, o que cada uma faz, tá? Vou aumentar o tamanho para a gente enxergar bem. Desfoque é para desfocar, não tem segredo nenhum. Então se eu uso o desfoque e começo a arrastar aqui, veja como vai ficando borrado. Compare aqui, esses 3 pedacinhos aqui que estão bem nítidos, ó. Eu começo a borrar. Tem segredo nenhum isso. Aguçar é ao contrário. A gente passa aqui na imagem e ele vai deixando cada vez mais nítido, vamos dizer assim. Deixa eu voltar todas as configurações antes. Para você enxergar bem, esse pedaço aqui vai ser muito bom. Repara bem nos pixels aqui, vou diminuir até um pouquinho o tamanho. Repara bem nos pixels dessa pontinha aqui, onde está meio azulzinho. Então eu vou passar a ferramenta de aguçar. Veja que vai ficando mais forte. O problema é que esse negócio aí de aguçar, ele é meio que uma base por pixel. Então se você deixar muito forte, o negócio fica meio feio. Eu vou mostrar para você o que eu tô falando. A força a gente mede aqui pela taxa. A taxa de vezes que a ferramenta vai funcionar por segundo, minuto, eu não sei a medida. Mas enfim, quando você aumentar a taxa, a ferramenta fica mais forte. É basicamente isso. Então se eu usar aqui com a taxa bem alta, olha o que eu falei para você, ó. Ele aguça todos os pixels e fica essa coisa feia. O GIMP é uma ferramenta muito poderosa, mas não tem inteligência artificial. O Photoshop faz a mesma coisa, tá? Se você deixar a ferramenta de aguçar muito forte, acontece isso também. Então, use com moderação. A taxa influencia no desfoque também. Se você deixar 100, ele vai desfocar pra caramba. Vamos para a próxima ferramenta, que é borrar. Também não tem segredo, o próprio nome já fala, permite borrar a imagem usando pinceladas. É basicamente isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês simples. Então é literalmente borrar, é diferente de desfocar. É como se eu estivesse pegando uma pintura a óleo que acabou de ser feita, ou a tinta guache, e aí eu vou lá e passo o dedo. É assim que funciona essa ferramenta. As opções também, tudo igual a antes. A diferença que a gente tem aqui é taxa e flow. Taxa é igual da ferramenta anterior. Se aumentar a taxa, ela fica mais forte, até chega a fazer um efeito não tão agradável assim. O flow está relacionado a outra coisa. O flow, se eu colocar o flow aqui 52% mais ou menos, ó, você tá vendo que tá vindo uma tintinha preta também? Além dele borrar a imagem, ele coloca um pouco de preto, porque ele pega da sua cor aqui em cima da sua paleta de cores. Então se eu mudar, por exemplo, para vermelho, ele vai borrar e colocar um pouco de vermelho. E aí o flow, a quantidade que você determina. O flow alto, muito vermelho, muita tinta, né? Flow baixo, pouquinha cor. E nós já vamos para a última ferramenta, porque todo o resto a gente já viu antes. A última ferramenta, que também 90% das coisas que estão aqui nas opções de ferramenta a gente já viu antes, então olhe os vídeos anteriores de ferramenta. O que tem aqui de diferente é tipo e faixa. Essa ferramenta basicamente vai mexer na subexposição ou na superexposição da luz em algum ponto da sua imagem. Mostrar para você é mais fácil. Eu vou mostrar nesse pedacinho mais vermelhinho aqui. Então, na opção subexposição, eu tô deixando um pouquinho tudo mais claro, tá vendo? Se eu mudar para a opção superexposição, ele vai deixar mais forte o que quer que você esteja passando, né? Tá vendo? Ele vai deixando mais forte a cor, ele tá dando uma superexposição, literalmente. Funciona como os modos de imagem.
Agora, é muito importante também você escolher aqui, ó, a faixa que você está querendo fazer a sua sub ou super exposição. E as faixas são sombras, tons médios e tons claros. Não tem muito o que explicar, é realmente o que está escrito aqui. Nas sombras ele vai se esforçar ao máximo para pegar o que ele identifica como sombras. Tons médios, ele vai se esforçar ao máximo para pegar e identificar tons médios de cores. E tons claros, ele vai tentar trabalhar com os tons mais claros, mais próximos do branco, vamos dizer assim, tá vendo? E aí você escolhe a exposição com essa parte daqui de baixo, né? Nas opções de ferramenta lá, o último item, a exposição. 100 fica assim, 10 fica mais fraco. Tanto para super quanto para sub exposição. Esse item exposição, na verdade, é meio que a força que você está usando, né? E aí você combina com as outras coisas aqui. E é claro que você pode usar outros pincéis. Se eu usar um pincel aqui maior e menos embaçado, ele vai ficar mais bruto, vamos dizer assim, né? Então eu posso fazer a sub ou a super exposição. E aí, juntando as ferramentas, passando várias vezes, você consegue um resultado mais ou menos como que eu estou fazendo agora. Você realça a cor, vamos supor aqui, ó. Vou voltar para a imagem original, vou aumentar o tamanho do pincel. Vou colocar em superexposição, tons médios, um pincel mais suave, aumentar o tamanho de novo. E eu vou passando aqui, ó, em cima dessa rosa. Em tons médios, ele tá pegando mais ou menos, tá dando mais preferência para esse vermelhinho, né? Nesse caso aqui. Então, veja que ela está ficando cada vez mais realçada. E aí eu posso pegar aqui, ó, em tons claros e fazer subexposição. E aí tira um pouquinho da escuridão, vamos dizer assim, dessa parte branca. Depois eu posso fazer de novo, voltar, passar de novo, me preocupar com o vermelhinho por agora, ó. Passo várias vezes, tô clicando várias vezes. Tá ficando mais escuro o branco, mas vou para subexposição, tons claros, passo tudo aqui de novo e o branco dá uma esbranquiçada. Ele influencia um pouco o vermelho, mas ele está influenciando mais o branco. E, gente, é isso para esse vídeo. Terminamos já. Esse vídeo seria mesmo bem mais curto, pois só faltava 3 ferramentas e 90% das opções de ferramentas dessas 3 a gente já viu em outros vídeos anteriores. Pode ver nos tutoriais. Chegamos aqui no 10, pode ver aí do 1 ao 9 que eu explico cada uma dessas opções, porque elas aparecem em várias outras ferramentas, tá bom? Então, se você achou esse vídeo por acaso, recomendo fortemente que você assista os vídeos anteriores, porque eles fazem muita diferença no aprendizado das ferramentas do GIMP. Então é isso por hoje, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like para ajudar o canal a crescer. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, e aí quem sabe o YouTube te avisa quando eu mandar vídeos novos. E compartilha aí no Zap, no Facebook, aonde quer que seja, nas redes sociais, que ajuda bastante também. Então a gente se vê no próximo vídeo, onde nós vamos começar realmente a fazer algumas manipulações e ver coisas diferentes. Até lá!